E eu quero partilhar a respeito de sofrimento e de como é que nós lidamos com ele. Nós vamos voltar daqui a pouco ao texto de Efésios, porque eu preciso concluir o texto. Lembra que nós estudamos sobre longe de vós, mas nós não estudamos sobre antes sede, uns para com os outros. Mas para falar a respeito do antes sede, eu preciso falar um pouco, eu preciso explicar algumas coisas sobre a nossa natureza, sobre a natureza humana, a maneira pela qual nós agimos e reagimos. Esse versículo diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos falar todos juntos? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Entendam uma coisa: nas Escrituras existem duas palavras no grego existem duas palavras que traduzem a palavra filho. Então a gente precisa ter uma certa noção da língua original, porque tudo nos é traduzido por filho. Mas existe uma palavra que é teknon, que significa criancinha. E existe uma outra palavra no grego chamada ruios, que significa filho adulto. Para Jesus, em todas as vezes, é usada a palavra ruios. Então, quando diz que Jesus é filho do homem, ou filho de Deus, a palavra filho ali é ruios, é filho adulto de Deus, filho maduro de Deus. Para nós, quase a totalidade das vezes que é usada a expressão teknon, que significa criancinha. Porém, são 3 ou 4 ocasiões, não me lembro com exatidão agora, em que é usado para nós a expressão ruios, que nós somos filhos adultos. Essa é a primeira vez que é mencionado. E aí o texto está dizendo assim: felizes as pacificadoras, porque elas serão chamadas filhas adultas de Deus. O que o texto está ensinando? O texto está ensinando que homem e mulher, quando atingem um padrão pacífico, nós atingimos um padrão de maturidade. Agora deixa eu fazer uma pergunta antes de continuar. Dê uma nota para você no quanto você é pacífica. De 0 a 10. 0 é nada, 10 você é serena, você é da paz. Dá uma nota para você, de 0 a 10, vai lá. Pensa aí numa nota. Pensa se eu estivesse perguntando para o teu marido ou para os teus filhos. Presta atenção. A hora que nós abrirmos os textos a respeito de papéis, nós vamos descobrir uma verdade muito simples. A mulher toca em todas as pessoas da casa. Ela auxilia o marido e ela edifica os filhos. Mulher foi chamada por Deus para tocar gente. Mulher não foi chamada por Deus para prover recurso financeiro. Mas nós vamos estudar as Escrituras daqui a pouco. Mulher foi chamada por Deus para tocar gente. Mulher recebeu diante de Deus a santa e o divino encargo de edificar pessoas. Vocês vão entender muito bem o que eu vou falar. Eu vou chegar em casa bravo e a Leci está tranquila. Como que a casa vai ficar? Tranquila. Eu vou chegar em casa tranquila e a Leci está brava. Como que a casa vai ficar? Brava. Por que isso acontece na prática? Porque é assim que Deus criou para ser. Mulher toca gente. Mulher tem que ser
forte, determinada, segura, não empoderada. Isso é uma mentira diabólica. Mulher tem que ser segura, firme, determinada, amorosa, gentil. Mulher tem que ser assim. Porém, mulher tem que ser forte naquilo que Deus a chamou para ser. Por exemplo, a Bíblia diz que a mulher mansa e tranquila tem grande valor diante de Deus. Sabe quais são as irmãs mais consideradas por Deus aqui? Aquelas que atingiram mansidão e tranquilidade. Por quê? Porque você não toca pessoas se você não for tranquila. Por isso o alvo de Deus para nós, o alvo de Deus no desenvolvimento da nossa carreira cristã, é que nós cheguemos ao ponto de sermos pessoas pacificadoras, pessoas leves, pessoas determinadas, resolutas, porém pessoas com a leveza própria do Espírito Santo de Deus. As irmãs estão me entendendo? Então a primeira vez que é usada a expressão ruiós, filha adulta, é nessa expressão. O que Deus quer alcançar com nós então? Ele quer alcançar que a gente chegue ao ponto de ter um coração pacífico. Aí, eu preciso explicar algo para vocês, algo simples, mas algo verdadeiro. Quando Davi foi edificar a casa do Senhor, Davi levantou o projeto, Davi levantou os trabalhadores, Davi levantou os materiais, tá bom? Chegou o ponto dele ir edificar a casa. O Senhor virou para ele e falou: Davi, você não vai me edificar uma casa, porque você é homem de guerra. Gente de guerra não edifica a casa. E aí o Senhor vira para ele e diz assim: eu levantarei um filho, o nome dele será Salomão, e ele me edificará a casa. Sabe o que significa Salomão no hebraico? Pacífico. Quem que auxilia o marido? Quem que edifica o filho? Gente pacífica. Minhas queridas, que esse encontro seja um marco, onde a gente coloque o joelho no chão. Quando você estuda a edificação do templo, sabe o que Salomão fez? As pedras foram cortadas na pedreira. Não se ouviu som de martelo na edificação do templo. As pedras eram encaixadas uma nas outras. Sabe o que a Bíblia está nos ensinando com isso? Não havia um grito, não havia uma divergência, não havia uma oposição. Sabe por quê? Porque tudo era feito na pedreira, de joelho diante do Senhor. As irmãs estão entendendo? Que o Senhor levante irmãs no nosso meio, com a firme determinação de serem pacíficas dentro de casa. Você vai ter lutas, você vai ter problemas, você vai ter divergências com teu marido vai ser lento, porque nós somos mais lentos. Vou explicar tudo isso para vocês. Você vai ter filhos fáceis, você pode ter filhos difíceis, não importa o problema. O princípio é: não se edifica casa com guerra. Casa só é edificada com paz. Agora, o que me torna de um tequinon, uma criancinha,
para um ruiós, para um filho adulto. Abram em Romanos, capítulo 8. O capítulo 8 de Romanos tem uma curiosidade. O livro de Romanos fala 23 vezes do Espírito Santo. Mas no capítulo 8 menciona o Espírito Santo 16 vezes. E olha que coisa singular. Abram para mim o versículo 15, Romanos 8, 15. A palavra de Deus diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos tequinon de Deus, filhinhos de Deus, filhos imaturos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a revelação da glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos ruiós, dos filhos adultos de Deus. No versículo 15 ele fala uma coisa curiosa. Ele diz que nós não recebemos espírito de medo, de temor, para vivermos atemorizados nessa vida. Eu vou parar aqui um pouquinho e eu vou criar um parênteses com vocês. Se eu fosse estudar a respeito do medo nas Escrituras, o medo é o primeiro sentimento que apareceu nas Escrituras. Ele apareceu em Gênesis capítulo 3. O Senhor, Adão e Eva pecaram, Adão cozeu folha de figueira, cobriu a nudez dele e de Eva. O Senhor chama Adão para si, Adão se esconde numa moita, até que o Senhor então chama ele, ele vem e ele diz assim: ouvi a tua voz no jardim, tive medo e me escondi. Presta atenção, eu tenho um pai e uma mãe com medo. Eu não tenho tempo de me aprofundar nisso, então eu só estou mencionando. Eu tenho um pai e uma mãe com medo. Mas eu tenho um filho raivoso, Caim. Porque quem tem medo tem muita reação de irritação. Não abram, 1 João 4,18 diz assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento. Logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo é um sentimento que produz em nós irritação, ira, que produz em nós a falta da paz. Então, se nós sondarmos o coração das irmãs irritadas aqui no nosso meio, eu vou descobrir, num tanto dessas irmãs, situações de medo. Você tem uma filha que está com 16 anos e quer sair à noite, e você não gostaria que ela saísse. Qual é a reação que você tem? Você fala de que jeito com ela? Irritado. Por que você está irritado? Porque você está com medo. Nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizadas, mas nós recebemos um espírito de adoção. Você tem um pai que não é o teu pai terreno. Você tem um pai perfeito, santo, poderoso, cuidadoso. Você tem um pai perfeito na maneira de conduzir você e os seus. O problema nosso
é ter tal relacionamento com esse Pai que o meu coração seja descansado nele. Então, nós temos medo e nós temos irritação porque nós não temos um bom relacionamento com o nosso Pai Celeste. Tem uma de nós aqui que vai ter de fato muito problema com a figura de Deus Pai. E Deus Pai compreende isso na sua plenitude e na sua totalidade. São aquelas que foram abusadas sexualmente por seus pais. Pelo pai. Não pelo avô, não pelo tio, não pelo primo, mas pelo pai. Essas têm uma dificuldade concreta e real de chamarem Deus de pai, porque tem uma marca muito forte na sua alma, uma impressão muito forte. Fora essas, nós deveríamos aprender a ter uma relação com esse Espírito de Deus, porque Ele é quem revela o Pai e o Filho aos nossos corações. Então, se eu continuo avançando, e é interessante, porque em Caim nós temos um problema, porque lá quando você estuda o texto, Caim não foi aceito por Deus. Aquele texto tem uma exegese apenas. Aquele texto nos fala da aceitação por obras ou da aceitação pela fé. Aquele texto nos ensina da justificação pela fé ou da justificação pelas obras, que é o que alguns de nós que vieram de outras igrejas tentam fazer, ser aceitas por aquilo que fazem, e não pela justiça que é encontrada em Cristo. Esta é a exegese do texto. Porém, eu vou fazer uma aplicação. Como é que Abel sabia que tinha que matar um animal e Caim não? É óbvio que Caim foi informado de que para ser aceito tinha que ser no sacrifício de um animal. Lembra quando Adão estava com a folha de figueira, o que Deus fez? Matou um animal. Aquele animal tipificava Cristo, o Cordeiro de Deus. E é em Cristo que nós temos os nossos pecados cobertos. Caim sabia disso, mas ele não fez. Ele quis trazer o melhor dele. E o melhor nosso é trapo de imundície. No original hebraico, paninho de menstruação. O melhor que você tem para dar é isso, que eu e você temos para dar. O nosso melhor é nada diante de Deus. A aceitação só em Cristo. Caim quis trazer o melhor. E aí ele fica irritado com o irmão. Deus desce até ele, porque Deus desce até os briguentos. O Senhor falou com ele. E o Senhor disse assim: por que andas irado e descaído o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito, mas se procederes mal, eis que o pecado jaz à tua porta e a ti cumpre dominá-lo. Ira é possível dominar. Ira é possível dominar. Porque Deus falou para ele: a ti cumpre dominá-lo. É possível, mediante a ação do Espírito Santo, dominar a nossa ira, sermos pacificadoras. Porém, você sabe o que significa proceder bem e proceder mal no hebraico? Estar satisfeito. Quem que é briguento? Quem não está satisfeito. Esses são os que brigam. Esses são os que iram. Esses são os que irritam. Então, o que eu quero mostrar para vocês agora no texto de Romanos, vou continuar com ele, que nós temos medo, por causa disso podemos desenvolver ira, e aí ele diz assim no versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhinhos de Deus, que nós somos crianças, criancinhas de Deus, crianças, filhos imaturos de Deus. E aí ele coloca 2 versículos, que ele diz assim:
Se somos criancinhas, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Qual foi o elemento que ele colocou no versículo seguinte? Sofrimento. Aí no versículo 18 ele diz assim: porque para mim tenho por certo que o sofrimento do tempo presente não há de ser comparado com a glória a ser revelada. De novo ele coloca aqui assunto sofrimento. E aí, minhas queridas, ele avança e diz que a ardente expectativa da criação, a criação de Deus, árvores, ar, anjos caídos, anjos de Deus, aguardam a revelação dos filhos maduros de Deus. O que transformou um filho imaturo para um filho adulto? Sofrimento. Dá licença, eu vou andar um pouquinho. Eu sei que as de trás pediram para... Presta atenção. Se a Silvia não aprender a ser pressionada, se ela ficar insatisfeita, ela irrita. Se ela ficar com medo, ela tem temor. Se a Silvia não aprender a ser pressionada pelos problemas do Vanderlei, pelos problemas dos filhos, pelos problemas financeiros, se ela não aprender, ela não é transformada em ruiosa. Qual é o caminho para amadurecermos? Lidarmos com a dor que temos. Você está me entendendo? Isso só é possível mediante a ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Não tem uma dor que você vive que está fora do controle de Deus. Uma. Não tem uma palavra dita de forma errada contra você que fugiu ao controle de Deus. Não tem uma perda que você teve que Deus não saiba o que está acontecendo. Tudo Ele tem pleno domínio sobre a sua vida. Mas em geral, qual é a nossa luta com a dor? A nossa luta com a dor é evitarmos ela, é nos afastarmos dela, ou é queixarmos dela. E aí, isso acaba com o processo de crescimento nosso. Está fazendo sentido o que está sendo ensinado? Antes de eu avançar, eu preciso criar mais um parênteses. Existem 3 instrumentos que Deus determinou que seriam utilizados no nosso crescimento. E apenas esses 3. Tá? Deus vai usar a palavra dele. Para os que estão anotando aí, não abram João 17:17. Santifica-os na palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. O segundo instrumento, o Espírito Santo de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo... Desculpem, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Em que diz que nós somos transformados como pelo Espírito o Senhor, contemplando como por espelho. Então, o Espírito Santo de Deus é quem revela o que temos, o que precisamos corrigir dentro de nós. Porém, o terceiro instrumento, e aprove ao Pai fazer assim. Se tivesse outro jeito, Ele faria. Deus não é maldoso, Deus não é perverso. Se tivesse outro jeito, Ele faria. Mas aprove ao Pai fazer desta maneira. Qual é o terceiro instrumento? O terceiro instrumento é a dor. Quando você abre, não precisam abrir, quando você abre em Hebreus capítulo 5, versículos 7 e 8, o texto vai dizer: Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte,
está falando do Getsemane, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, Jesus foi ouvido naquela oração que ele fez. Naquela oração ele orou duas coisas: passa de mim e seja feita a tua vontade. O que o Pai ouviu? Seja feita a tua vontade. Então ele foi atendido na oração dele. Aí a sequência do texto diz assim: embora sendo filho, ruiós de Deus, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. De que jeito que eu e você aprendemos a obedecer? Então presta atenção. Sofrimento é para ser abraçado. Sofrimento não é para gritar, não é para estressar, não é para xingar, não é para acusar. Sofrimento é para tratar, sim, e sofrimento é para ser acolhido, porque nós temos na nossa dor a possibilidade de avançarmos de tequinon para ruiós. Embora sendo filho, aprendeu obediência. Você quer ser obediente? Você vai ter que saber lidar com a dor. Porque se você não souber lidar com a dor, você não avança de um estágio para o outro. Está fazendo sentido para as irmãs? Agora eu quero mencionar para vocês, com essas coisas como pano de fundo, eu quero mencionar para vocês as 3 dores que o Senhor Jesus viveu. E pelo fato dele ter vivido estas 3 dores, eu e você viveremos essas 3 dores. Tudo aquilo que Jesus viveu é para nós. Jesus é filho de Deus, por quê? Porque ele revela a face do Pai. Jesus é filho do homem, por quê? Porque ele revela para nós como nós devemos nos portar como seres humanos. Então Jesus, ele é atemporal e ele é acultural. Jesus não pertence a um tempo e uma cultura, apesar de ter nascido num tempo e numa cultura. Mas para ele ser o Filho de Deus, o Filho do homem, que toca toda a humanidade, ele tem que, aquilo que ele viveu, estava fora do tempo e da cultura. Ele é um padrão para o brasileiro e ele é um padrão para o japonês. Ele é um padrão para o mundo oriental. Ele é um padrão, o mesmo padrão para o mundo asiático. Ele é o único padrão, ele é o Filho de Deus, ele é a excelência da criação, ele é o Filho do homem, ele é o primogênito de Deus, onde todos os homens precisam ser semelhantes a ele. Então não há cultura e não há tempo. Quando a gente estuda a pessoa de Jesus, a gente entende ele inserido numa cultura, a gente entende ele inserido num tempo, mas ele está acima de tudo isso. Então tudo aquilo que Jesus passou, eu e você iremos passar. Ele passou por um batismo de arrependimento, eu e você iremos passar por um batismo de arrependimento. Ele passou por um Getsemane, eu e você teremos que tomar a nossa cruz e passar por esse Getsemane, por essa prensa. Ele passou por uma cruz, nós teremos que passar. Tudo aquilo que ele viveu como filho do homem, eu e você teremos que da mesma forma viver. Você está me entendendo? E nós encontramos na pessoa de Jesus 3 dores vividas por ele. Então eu estou mencionando o princípio, mas eu não estou mencionando os exemplos, porque o exemplo pode ser diferente em mim e em você, eu vou explicar isso, mas o princípio tem que existir em mim e em você. Por que nós estamos estudando sobre dor? Nós estamos estudando sobre dor para compreendermos que a dor é um dos instrumentos que nos amadurece. E que se você estressar, irritar, ranger dente, gritar, falar além do que deve, é um sinal
porque você não está edificando os seus nem a si mesma. Então, dor, a gente tem que saber lidar. Esta palavra precisaria ser dada aos homens. Porque deixa eu explicar uma coisa simples para vocês. Nós homens temos mais dificuldade com a dor do que vocês. Nós fugimos mais do que vocês. Homem e mulher fogem. Mas os dois exemplos de fuga que a Bíblia nos dá, os dois exemplos mais excelentes, são exemplos de homens. Adão e Jonas. Nós homens temos mais problema com a dor do que vocês. Adão foi questionado: você comeu da árvore que eu te ordenei não comer? Ele, numa frase, transfere para duas pessoas: a mulher que o Senhor me deu. Na nossa cabeça, quando a gente tem um problema com vocês, quem que é a culpada? Isso é uma síndrome de Adão, que os homens têm. O assunto é tão delicado, mas tão delicado, que se um homem não sabe lidar com a dor, ele tem comprometido o amor dele. Sabe onde isso aparece? Não abram. Em Romanos capítulo 5. Ele diz assim: por isso nos gloriamos, tenho prazer, na tribulação, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança produz esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando um ser humano não sabe lidar com a dor, ele não vai saber ter amor pelos seus. Então isso precisaria ser partilhado para os homens. Porém, quem que está aqui? As meninas. Então quem que tem que ouvir isso nesse momento? As meninas. Então vocês vão ter que saber lidar com a dor, mesmo lidando com a dor de um jeito melhor. Quando Eva foi questionada por Deus: Eva, o que você fez? A serpente me enganou e eu comi. Ela podia até estar justificando, mas ela citou um fato, porque a serpente tinha enganado ela e ela tinha comido do fruto. Vocês estão entendendo? Por que vocês lidam melhor com a dor? Eu suponho que tem dois motivos. A visão de vocês, como eu expliquei ontem, o homem enxerga estreito e longe, a mulher enxerga curto e aberto. Então a visão de vocês é mais imediata. Vocês veem mais coisas urgentes. Isso pressiona um pouco mais a alma de vocês. Então vocês têm que saber lidar com isso desde cedo, com aquilo que vocês estão vendo. A segunda coisa é um argumento pobre, mas eu acho que verdadeiro. Vocês menstruam, nós não. Vocês têm que lidar com dor desde cedo. Então vocês têm a chance de suportarem a dor de um jeito melhor. Minhas queridas, nós não damos conta de ficar gripado. Teu marido fica gripado? Se ele tiver uma pneumonia, então, meu Deus, assim, está morrendo na cabeça dele. Homem não dá conta desse tipo de coisa. Então, apesar desta verdade, homem e mulher têm que saber lidar com as dores. Quais as 3 dores do Senhor? A primeira, abram em Isaías 53. Isaías capítulo 53. O texto diz assim, Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens,
homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O enfermar aí é estar fraco, não é enfermar de uma doença. Primeira dor que o Senhor Jesus viveu: desprezo e rejeição. Primeira dor que o ser humano tem que saber lidar: desprezo e rejeição. Como é que eu sei que foi uma dor? Era desprezado e o mais rejeitado, homem de dores. Meus queridos, olha que interessante. O nosso Senhor Jesus sofreu muitas agruras para ele morrer na cruz. Porém, a cruz matava entre 24 e 48 horas. O nosso Senhor Jesus morreu com 6 horas. Por quê? Porque ele era homem de dores. Os ladrões na cruz não tinham o peso do pecado. Os ladrões na cruz não sofreram o nível de dor que ele sofreu ao longo da sua vida. O que é o desprezo ou a rejeição? É quando nós não somos considerados. É quando nós não somos ouvidos. É quando nós somos zombados. É quando nós somos rotulados. Algumas irmãs aqui já estão rotuladas por seus filhos e seus maridos. Com razão ou sem razão. Por quê? Porque algumas de vocês, quando destemperam, eu vou usar uma expressão entre aspas, fazem o papel da louca, sem serem. Vocês não são, mas fazem um papel descompensado. E a dor irrita. Pega você com dor muscular. Você tem uma hérnia de disco, uma dor mais grave. Você é tolerante ou intolerante? Intolerante. Porque dor deixa a gente irritado. A questão é que a dor emocional, ela é tão severa quanto a dor física, se não mais. As irmãs estão entendendo? O texto começa dizendo assim: quem creu em nossa pregação? Então a primeira coisa que gera desprezo e rejeição é quando as pessoas não nos ouvem. Você já falou com seu marido e ele não entendeu? Você já falou com seu marido e ele desprezou? Você ouviu coisa do tipo: você não entende nada. Isso daqui entendo eu. Mal sabe ele que a gente não precisa entender de um assunto para dar uma boa opinião sobre ele. Deixa eu explicar algo para vocês. Existe uma ferramenta no espírito humano, não é na alma, é no espírito humano, chamada intuição. Que homem e mulher tem, mas a mulher tem de um jeito especial. Vocês viram para o seu marido de vez em quando e diz assim: o que é intuição? É uma forte impressão sem que você saiba explicar. Ele vai fazer um negócio, você diz assim: querido, acho que você não devia fazer. Não, eu já fiz aqui, ó a conta, está tudo certo, vai dar certo. Querido, eu estou com uma impressão tão ruim dentro de mim. Nome disso? Intuição. Você não consegue explicar, mas você tem uma íntima clareza daquilo. Aí teu marido não te ouve. O que você vai fazer com isso? Como é que você vai se sentir? Desprezado e rejeitado. E o que você vai fazer com esse desprezo e rejeição? Mostrar os dentes? Destemperar? Ficar irritada? Falar demais? Gritar? O
que você vai fazer? Você tem uma coisa a fazer: fazer o que o nosso Senhor fez. Deixou que o Pai o moesse. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o se sentir fraco. Um dos maiores erros que as mulheres cometem, as mulheres têm, especialmente as casadas, têm dois grandes erros. Primeiro, elas esperam que não vão ter. O segundo, elas querem convencer por força de palavra. Porque você precisa ver isso, você precisa ver isso, você precisa ver isso, você precisa ver isso. E a Bíblia diz assim: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deixa por conta do Espírito. Você tem que discernir, você tem que comunicar. Você tem que discernir com o teu marido e auxiliá-lo. Você tem que discernir com o teu filho e edificá-lo. Mas você não precisa convencer ninguém, porque isso é papel do Espírito Santo de Deus. A questão é: como é que você vai lidar com o desprezo e a rejeição? Meus queridos, dói. Minhas queridas, dói. Mas dói tanto, que com 2, 3 meses você pensa em separar. Algumas já pensaram em pôr o filho para fora de casa. Você pensa em cortar. Mas Deus vira para nós e nos ensina a olhar a obediência que eu posso ter naquela situação. Embora sendo filho adulto, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu. Ele continuou sofrendo e aprendendo em meio às dores dele. Está fazendo sentido? Quem creu em nossa pregação? Você quer outra coisa? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Braço, nas Escrituras, fala daquilo que a gente faz. Fala daquilo que a gente trabalha. Quantas aqui fazem o almoço e não tem um obrigado? Quantas aqui põem a casa em ordem e não tem um querida? Que perfeição, que coisa linda. Quantas de vocês aqui fazem e tem pessoas ingratas perto de vocês? Vocês acham que Jesus não viveu isso? O texto bíblico diz assim: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Quem eram os seus? A família dele. Seja a família dos israelitas, dos judeus, fosse a própria família dele. Vocês sabiam que os irmãos de Jesus tentaram hospitalizá-lo como louco? Tem um texto bíblico. Diziam que ele estava como quem estava fora de si. O nosso Senhor foi altamente desprezado na sua própria família. Alguns de nós não seremos na família, seremos apenas por um amigo, no trabalho, numa outra situação. Mas Jesus foi, inclusive, na família. A família do Senhor é restaurada depois da ressurreição dele. Porque diz que os 120, quando estavam orando em Jerusalém, aguardando a promessa do Pai e o Espírito Santo, diz que estavam presentes a mãe e os irmãos do nosso Senhor. Mas foi só depois do trabalho da cruz na vida dele, que ele teve a família unida com ele. Desprezo e rejeição, aquilo que a gente fala e aquilo que a gente faz. Mas não apenas isso. Aí ele avança e diz assim: porque ele foi subindo como nós, perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Algumas de nós aqui vamos achar que o trabalho que exerce, que a função que exerce, não tem dignidade nenhuma. Algumas de nós vão achar que seu corpo não é um corpo bonito.
E Jesus viveu tudo isso. Jesus, esse Jesus que a gente vê nos painéis, minhas queridas, isso não tem nada a ver com Jesus, não. Jesus, ele não era bonito, porque ele não tinha nem aparência, nem formosura. Ele era tão comum, mas tão comum, que Judas, para identificá-lo perante os guardas, teve que dar um beijo. Ele não era considerado, ele não era alto, ele não era belo, ele não era formoso, mas aleluia, quando os nossos olhos são abertos, ele é o mais formoso entre os filhos dos homens. Oh, aleluia, não há ninguém semelhante a ele. Ele é belo, ele é santo, ele é puro. O nosso desejo é pôr os nossos joelhos nos pés dele, porque ele tem uma beleza, ele é o admirado das nações. Em tudo aquilo que ele é, para o faminto ele é o pão da vida, para o sedento ele é a água da vida, para o confuso ele é o caminho, para o seco ele é a vida, para o mentiroso ele é a verdade. Ele é tudo que nós temos necessidade quando os nossos olhos são abertos. Mas enquanto ele esteve aqui, poucos ouviram dessa maneira. Ele viveu como desprezado e como rejeitado. E nunca ele levantou a voz. Isaías 40 diz que a sua voz nunca foi ouvida nas praças, que ele nunca gritou: minha irmã, você tem condições disso? Nele você pode isso. Nele você pode tocar os seus. Ele é aquela árvore plantada junto a ribeiros de água, cuja folhagem nunca murchou, não caiu uma folha indevida, não teve uma frase falada indevida, não teve uma frase que ele deveria falar que ele não falou. Ele falou no tempo de Deus, do modo de Deus, da maneira de Deus. E este Espírito que habitou nele, habita em nós. Nele nós podemos. Mas se não fizermos isto, se não aprendermos dessa maneira, somos pessoas de guerra, que não edificaremos nossa casa. As irmãs estão entendendo? Isaías 53, versículo 11, diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma. Quando lidamos com desprezo e rejeição, quando aceitamos a vontade do Senhor sobre nós, nós vemos o fruto penoso do trabalho da nossa alma. Queridos, aceitar ser desprezado e ser rejeitado não é simples. Tanto que tornou Jesus homem de dores. Vai te tornar uma mulher de dor? Vai. Porém, você verá o fruto penoso do trabalho da sua alma. O que acontece? Deus vai te conceder tanto teu marido quanto teus filhos. No tempo dele, da maneira dele. Porém, você vai ter que saber lidar com o desprezo e a rejeição. Tudo bem?